Graça e paz, amém? Meu Deus, quantos estão extasiados aqui da presença de Deus? Aleluias. Pega a palavra de Deus, queridos. Abra comigo em segundo livro de Crônicas, capítulo 1. Leremos o verso de número 10. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1, verso de número 10. Diz assim a palavra de Deus. Vou ler na tradução NVI, ok? Diz assim, verso de número 10. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Vou ler novamente para o melhor entendimento de toda a igreja. Diz assim: dá-me sabedoria. Se você tiver como grifar, grife a palavra sabedoria. E conhecimento para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Eu quero correlacionar esse texto com o texto que está em Colossenses, capítulo de número 3, verso 16. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso, capítulo 3, verso de número 16. Colossenses, fica após Filipenses e antes de Tessalonicenses. Capítulo 3, verso 16. Diz assim a palavra de Deus. Posso ler? Diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a o quê? Sabedoria. Grife a palavra sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Vocês estão acompanhando, gente? Quantos estão aqui comigo? Digam glória a Deus. Então vamos lá, eu vou ler de novo, tá bom? Vamos lá. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Quantos creem que essa palavra é do eterno? Digam amém. Coloque a mão no seu coração e vamos agradecer a Ele. Pai querido e Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Te rendemos graças, Senhor, e abrimos o nosso coração para sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Estamos abertos, Pai, assim como uma terra foi preparada e é fértil para receber a boa semente. Planta em nossos corações a boa semente que é a Tua palavra.
E se o nosso coração tiver duro, a tua palavra também é o martelo que esmiuça a pedra. Ah, Senhor, pode esmiuçar a pedra do nosso coração, até ele se transformar em um coração de carne, sensível àquilo que o Espírito Santo está ensinando. Essa noite é uma noite de transformação, e estamos aqui para sermos transformados, segundo a tua maravilhosa vontade. Que assim seja, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Sente-se, por favor. Com irritaçãozinha na garganta. Eu acho que é por causa desse ar condicionado. Tem que lembrar de colocar os basculantes dele para cima, porque vem mesmo na direção da minha voz. Resseca a garganta. Nós vamos falar hoje sobre sabedoria. Repita comigo, sabedoria. Salomão, se você não sabe, o rei Salomão era filho do rei Davi. Quantos conhecem a história de Davi? Digam eu. Davi foi um homem que ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus. Não por não ter errado, mas pela forma que ele reagia diante de Deus em relação aos seus erros. Sua capacidade de arrependimento, de se recompor e de continuar na missão e no propósito para o qual Deus havia chamado. Davi ficou conhecido também pela adoração. Davi ficou conhecido pela sua capacidade de entender aquilo que Deus queria para o tempo dele. Olha que tremendo isso. Isso é tão fato que até hoje ele é citado. Jesus faz parte da genealogia, da linhagem de Davi. É tanto que ele é conhecido como filho de Davi. Olha que loucura isso. É tanto que o cego diz assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha a relevância que Davi tinha. Ele teve vários filhos. Um dos filhos que ele teve foi Salomão. Salomão, ele fez uma oferta maluca. A Bíblia relata que foram 1000 holocaustos. Olha que doideira isso. Ele estava tão cansado que ele caiu no sono. Deus aparece a ele e diz assim: pede o que queres que eu te dê. Imagina, Deus diante de você, dizendo para você: você pode pedir o que você quiser, peça que eu vou lhe dar. Imagina Deus diante de você dizendo isso. O que era que você iria pedir? O que você ia pedir a Deus? Tem gente que fica chocado com a pergunta dessa. E agora? O que eu ia pedir a Deus? Só que Salomão já havia sido treinado pelo seu pai, Davi, e ele sabia no seu cerne, na sua essência, que a sabedoria era a coisa mais importante que havia na terra. Diga, sabedoria é o que há de mais importante na terra. Fale para a pessoa que está do seu lado, diga, sabedoria é o que há de mais importante na terra. É tanto que quando Deus pergunta o que queres que eu te dê, ele já estava esperando por esse momento. Ele já estava com a resposta engatilhada. Quando Deus pergunta o que é que ele quer, ele diz sabedoria. Diga glória a Deus. Aí Deus vai e diz para ele: por que você não pediu tesouro e riquezas, mas pediu sabedoria? Eu vou te dar todas as outras coisas. Porque a sabedoria, ela destrava todas as outras coisas. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Quando você obtém sabedoria, você explode no propósito em todas as áreas da sua vida. E você vive algo que está além da abundância, que se chama plenitude. A plenitude é o transbordo de Deus,
é aquilo que Deus faz em você pelos outros. Não é em você para você, é em você pelos outros. Por que, pastor? Porque a obra de Deus não está relacionada ao teu ego. A obra do Senhor está relacionada ao reino dele. E o reino de Deus se multiplica através de pessoas. Então não faz sentido Deus dar sabedoria para você que só tem a ver com você. Não faz sentido, Deus não vai dar. Observe que quando Salomão pede sabedoria, olha o que ele coloca em questão: o povo. Uau! E aí Deus vai dar. Por quê? Porque tudo que Deus tem para dar para você é pelos outros. Ou seja, é para o transbordo. Você desfruta, mas transforma outras pessoas. É uma fruta que não é só você que come, vai alimentar muita gente que tem fome. Só que enquanto essa chave não virar na tua cabeça, enquanto você buscar a Deus para você, você nunca, absolutamente nunca, vai viver a plenitude de Deus. Nunca você vai viver uma vida plena. Nunca você vai viver uma vida completa. Por quê, pastor? Porque tudo que Deus tem para fazer em você é pelos outros. Observe que não só aqui no texto de Crônicas, Salomão fala que quer sabedoria, mas pelos outros. Olha que tremendo isso. Como também no texto que nós lemos em Colossenses, o apóstolo Paulo, ministrando para a igreja de Colosso, ele diz o seguinte: que habite em vocês as palavras de Cristo. Escuta lá, escuta. Você vai ser a habitação, quem vai morar em você são as palavras de Jesus Cristo. Que habite em vocês as palavras de Cristo. Presta atenção. Que vocês ensinem e aconselhem com sabedoria. Olha que tremendo. Escuta lá, presta atenção. Como que você vai dar algo que você não tem? Não tem como você aconselhar e ensinar com sabedoria se você é tolo. Não tem como você aconselhar e ensinar com sabedoria se você não tem sabedoria. Preste atenção, pera lá. Se ele diz ensine e aconselhe com sabedoria, é porque você tem. Então ele está dizendo, a sabedoria não é para o seu ego. Você tem que transbordar, você tem que ensinar as pessoas com essa sabedoria. Você tem que aconselhar as pessoas, para de viver a tua vidinha se preocupando só com você. Ele está dizendo, as palavras de Cristo habitam em você. Da tua boca vão sair conselhos de sabedoria, porque a boca fala do que o coração está cheio. Só que o meu coração está cheio de quê? Segundo o versículo de Colossenses, está cheio das palavras de Cristo, porque habita em vós as palavras de Cristo. Por isso vocês vão ensinar com sabedoria. Ou seja, se a boca fala com sabedoria e ela fala do que o coração está cheio, e o coração está cheio das palavras de Cristo, então as palavras de Cristo são a sabedoria. Repita comigo, as palavras de Cristo são a sabedoria. Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus disse assim: ide, pregai o evangelho, ensinai o que eu vos ensinei. Diga glória a Deus. Ensinai o que eu vos ensinei. Olha só, Jesus ensinou, aí
são as palavras de Cristo que tem que habitar em nós, ok? Que é a sabedoria. Aí Jesus disse, ensine o que eu ensinei. E o que foi que ele ensinou? Ele veio à terra e ele revelou o Deus vivo. Ele revelou o Deus vivo como o pai que quer se relacionar com seus filhos. Ele estabeleceu os princípios do reino. Ele disse, é chegado a vós o reino de Deus. Diga amém. E ele começou a ensinar os princípios do reino de Deus. Ele estabeleceu o reino por princípios que é dominado por um rei soberano, que é o nosso pai. Olha que tremendo isso. E o que é isso? Isso é a própria sabedoria, revelada nas palavras de Cristo. E aí nós entendemos que a sabedoria não é um conceito. Repita. A sabedoria não é um conceito, só as mulheres. A sabedoria não é um conceito, só os homens. E o que é a sabedoria? A sabedoria é uma pessoa, é a pessoa do Deus vivo. Sabedoria é a pessoa do Deus vivo. Ele é a fonte de toda sabedoria. Ele é a revelação de toda sabedoria. Ele é a pessoa da sabedoria. Então, não tem como desassociar Deus de sabedoria ou a sabedoria de Deus. Por quê? Porque Ele é a própria sabedoria. Habite em vós as palavras de Cristo. Ensine com sabedoria. A boca fala do que o coração está cheio. Então as palavras de Cristo é a própria sabedoria que habita em mim. E o que é que habita em mim? É o próprio Espírito. Porque está escrito, vós sois santuário do Espírito Santo de Deus. E quem é o Espírito Santo de Deus? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o próprio Deus, que habita em mim, que quando eu for ensinar, eu vou ensinar com sabedoria, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então o meu coração está cheio de Deus, que é a própria sabedoria. Por isso que quando eu falar, eu vou falar com sabedoria. Por isso que quando eu for ensinar, eu vou ensinar com sabedoria. Por isso que quando eu vou aconselhar, eu vou aconselhar com sabedoria. Por quê? Porque o meu coração está cheio de Deus. Preste atenção. Conectar o teu coração com o coração de Deus. Conectar a tua mente com a mente de Deus. Se conectar com a fonte. Por que eu uso esse termo fonte? Porque o rio, ele para de correr se ele não tiver conectado a uma fonte, a uma nascente. E nós somos o rio de Deus aqui nessa terra, que tem que estar conectado com a fonte para não parar. Por quê? Porque o reino de Deus, ele está sempre em movimento, como um rio. É o Espírito que se move, ele não para de se mover. Ele se move sobre a face das águas. Desde o princípio, ele não para. Você é um rio de Deus aqui na terra. Aconteça o que acontecer, nada vai parar você. Porque aquilo que você faz não está condicionado. Você não faz por condição, você faz por identidade. Esteja tudo bem ou esteja tudo mal, você vai continuar avançando. Você é templo e morada do Espírito Santo, que é o próprio Deus, que não para, que continua se movendo. Está escrito, o Espírito que habita em vós não é de covardia, não é de medo, mas é de ousadia, de avanço, de equilíbrio, de amor. Nada vai parar você, nada vão tentar parar você, como essa visão que eu tive de demônios tentando contra você, mas eu vi um anjo designado pelo Senhor, protegendo você, não permitindo nenhum demônio acessar você.
Quantos recebem essa palavra? Sabedoria, anote, sabedoria é a habilidade de reconhecer diferenças. Anote, sabedoria é a habilidade de reconhecer diferenças. Anote. Sabedoria é a habilidade de reconhecer diferenças. Só as mulheres. Só os homens. Sabedoria é a habilidade de reconhecer diferenças em momentos, escuta, em pessoas, em ambientes, em semblantes, em conversações. Preste atenção. Sabedoria é a habilidade de reconhecer diferenças. Por exemplo, você está passando um momento da sua vida. Esse momento que você está passando, ele não é idêntico a algum outro momento. Ele é um momento específico. Você precisa discernir as diferenças desse momento que você está vivendo. Se você não discernir, o que é que você vai fazer? Você vai viver como um produto na esteira da indústria. E você vai fazer o que a tua mente sempre fez. E aí o que é que vai acontecer? Você vai se arrebentar todinho. Por quê? Porque você não discerniu o momento. Você precisa reconhecer as diferenças do momento. E entender que existem palavras para aquele momento que não podem ser usadas. Existem palavras para aquele momento que têm que serem usadas. Existem comportamentos para aquele momento que você não pode ter de forma alguma. E existem comportamentos que você vai ter que ter. Existem coisas que funcionou em um determinado momento, mas que nesse momento não vão funcionar. Olha que loucura isso. A capacidade de você reconhecer essas diferenças, isso se chama de sabedoria. Isso se chama de sabedoria. Quando você vai conversar com alguém, na conversa que você está tendo com esse alguém, você consegue reconhecer as diferenças em uma conversa com essa pessoa. Existem pessoas que elas conseguem fingir e camuflar muito bem em uma conversa. Às vezes você não consegue identificar o caráter daquela pessoa em uma conversa. Mas se você quer identificar o caráter da pessoa, descubra quem ela honra. Porque quem ela honra define o caráter, o destino e o futuro dessa pessoa. Olha que tremendo isso. E o que é que isso tem a ver com sabedoria? Tem tudo a ver, porque a honra é o fruto da sabedoria. Repita. Outra vez. Só os homens. Só as mulheres. Ressuscitaram. Deram uma lavada nos homens agora. Tá aí que eu gostei. A honra é o fruto da sabedoria. O que é a sabedoria? É a habilidade de reconhecer diferenças. Qual é o propósito da sabedoria? É saber a quem honrar. O que é honrar? Preste atenção. A maioria das pessoas tem uma distorção do significado de honra. Honra não é prestar um benefício a alguém. Honra é a quem que você abre seu coração para receber influência. O que é honra? Honra é a quem que você abre seu coração para ouvir a voz de destino, de instrução, de orientação. Honra é abrir o coração para receber influência de alguém. Preste atenção, gente. A honra é fruto de sabedoria. O que é a sabedoria? A habilidade de reconhecer diferenças. Então, eu tenho uma pessoa que eu reconheci as diferenças que existem nessa pessoa. É uma pessoa que tem um coração no reino de Deus, tem os drives mentais do reino, sabe
o que ela vem fazer na terra e está explodindo no propósito. Eu reconheço as diferenças que existem na vida dessa pessoa. O que é isso? Sabedoria. Capacidade de reconhecer diferenças. Então eu decido honrar essa pessoa. Isso é o propósito da sabedoria. Decidir a quem honrar. Eu decido honrar. O que é decidir honrar? É abrir o coração para ser influenciado por essa pessoa. Presta atenção, gente. Presta atenção. Isso aqui é... Não entender isso é o motivo do porquê os presídios estão cheios. Porque as pessoas que estão nos presídios, elas não foram ensinadas sobre honra. Porque se elas tivessem aberto o coração para alguém que existe diferenças nessa pessoa, elas nunca teriam cometido o delito que elas cometeram. Preste atenção, pastor. Mas Salomão foi um cara que se tornou quem ele se tornou por causa do pai que ele tinha, que era um pai incrível. Não, seu crente mimizeiro. Não. Aí você vai começar a falar mal do seu pai, né? Salomão e Absalão tinham o mesmo pai, mas tiveram um destino completamente diferente. Judas e João tiveram o mesmo pastor, mas tiveram um destino completamente diferente. Por quê? Porque um abriu o coração para receber influência, ou seja, honrou. Entende? Isso é honra. A honra, ela beneficia você. Só que a gente pensa assim, né? Não, a honra eu estou beneficiando o outro. Não. A honra é um princípio que lhe beneficia. Você abriu o coração para receber aquela voz de destino. Olha que tremendo. Você pode ter o melhor pai do mundo. Escute. 4 filhos com um pai incrível. Só um abre o coração para receber voz de destino desse pai. Sabia disso? Essa galera que está aqui na igreja, só 20% dessas pessoas que estão aqui na igreja estão com o coração aberto para receber o que estão ouvindo aqui agora. Os outros 80% não estão. Na verdade, dos 80% que estão aqui, 70% está dizendo, essa palavra faz sentido, mas não está com o coração aberto para ressignificar a sua vida. E 10% está dizendo assim, ó, não estou gostando não. Não estou, né? Aquela cara de maracujá. Reclamando, resmungando, nunca gosta de nada. Como é chato viver ao lado de uma pessoa dessa. A casa dessa pessoa deve ser um inferno. Nunca tem paz, porque toda hora ela está assim, ó, com a cara do Satanás. Então tem gente que é assim. É cara de enjoado toda hora. Sabe qual é o bom? É que você tem como, tem solução, tem jeito para você. Tem como você ser transformado, se você quiser. E a sua casa virar um ambiente de paz, de céu, um lugar da glória de Deus. Aconteceu com Ana, quem estava aqui no culto passado? A Bíblia diz que o semblante de Ana mudou. O camarada, a mulher era tão triste, tão sofrida, que o camarada fazia o que fosse por ela e ela continuava triste com cara de sofrimento. É tanto que ele disse assim, ó, mulher, não sou eu melhor do que 10 filhos? Só que ela não conseguia tirar a cara de sofrimento. Teve uma hora que mudou o semblante dela, gente. Preste atenção, ela estava estéril ainda. A realidade de esterilidade não havia mudado, mas a chave virou no cérebro dela. Quando a chave virou, o semblante dela mudou na hora. A Bíblia diz que o semblante dela já não era mais o mesmo. Aí ela foi, comeu, ela não estava comendo. Ela se alimentou, olha que tremendo isso. Ela estava em uma depressão.
isolada, chorando e não comia. Olha só, sintomas de depressão. A vida continuou do mesmo jeito, mas a chave virou no cérebro dela. Quando a chave vira no cérebro dela, o semblante muda. Quando o semblante dela mudou, gente, mudou tudo. A mulher teve um momento íntimo com o marido, engravidou. Olha que doideira isso. Por quê, pastor? Porque virou uma chave na cabeça dela. E ela começou a ser uma pessoa feliz. Porque assim como a sabedoria não é um conceito, a felicidade também não é um conceito. É uma pessoa. Quando ela conecta o coração dela com aquele que é a própria felicidade, não importa a condição, ela estava feliz. E a vida de Deus começa a brotar dentro dela. E aquilo que estava dando errado começa a dar certo. Oh, glória! Olha que forte isso. Diga glória a Deus. Então preste atenção. Sabedoria é a habilidade de reconhecer diferenças. O propósito da sabedoria é saber a quem honrar, a quem abrir o coração para receber direção, para receber palavra, para receber influência, para receber destino. Todos nós precisamos de pessoas que serão influência de Deus nas nossas vidas. Quando você vai ver os 10 mandamentos, quantos mandamentos? Os 10 mandamentos, os 4 primeiros são sobre honrar a Deus. Os 6 últimos são sobre honrar pessoas. Olha que tremendo isso. A atmosfera do reino de Deus é honra. E o que é honra? É o fruto da sabedoria. Quando você vai para Provérbios, capítulo de número 3, verso de número 9, a Bíblia vai dizer: honra ao Senhor com as primícias, com os recursos da tua renda, e haverá um transbordo nos teus celeiros e uma abundância nos teus lagares. Escuta, gente, presta atenção. Aí tem gente que diz assim, ó: pastor, mas eu sou primicista, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Olha que as minhas ofertas são ofertas generosas, mas eu não estou vivendo nenhuma abundância e nenhum transbordo. E eu vou lhe dizer, você não está vivendo abundância e transbordo, porque a questão não é entregar primícia, nem dízimo, nem oferta. A questão é honrar. Tem gente que entrega primícia, entrega dízimo, entrega oferta, mas o coração é um coração de desonra. Porque a honra é fruto de sabedoria. E nem todo mundo tem sabedoria. Nem todo mundo consegue discernir, consegue reconhecer as diferenças. Nem todo mundo. Se você não consegue honrar. Entende? Então você vai entregar, mas não vai haver honra. Não vai haver honra, gente. E se não houver honra, não existe a promessa que a honra desata. Porque a honra desata promessas específicas. Entende? Aí tem gente que diz, mas eu tô... e não está dando certo. Não está, porque você não entendeu a sabedoria. Se você tivesse entendido, você começaria a dar frutos de honra. E essa honra vai fazer você ter determinadas posturas, como primicistas, dizimista, ofertante, ok? Toda pessoa de honra, ela é primicista, ela é dizimista, ela é ofertante. Mas nem toda pessoa que é primicista, dizimista e ofertante é de honra. Consegue entender isso, gente? Ou está difícil de entender? Abrir o coração para reconhecer a diferença e honrar. Isso vai trazer longevidade e vai fazer com que as coisas que aconteçam na sua vida seja para o teu bem. Por isso que Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é honra.
Entende? Aí tem gente que diz assim, mas eu amo a Deus. Só que você não ama a Deus no conceito de honra. Você não ama a Deus na realidade da honra. Você ama a Deus da boca para fora. Então, preste atenção, isso aqui é pesado. Então, para você, não coopera para o seu bem em todas as coisas. Tem coisa que é para destruir mesmo. Por quê? Porque você não discerniu as diferenças. Você não buscou a sabedoria. Então você não tem como honrar ao Senhor. Quando você tem a sabedoria, primeira pessoa que você passa a honrar é o Senhor. Você passa a honrar ao Senhor. Por isso que Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor. Olha que tremendo isso. Então você já começa a honrar ao Senhor. Se você é um frequentador de igreja, você nunca conseguiu ser dizimista, você nunca conseguiu dar uma oferta generosa, você nunca conseguiu ser primicista. Ah, pastor, mas eu não sei nem o que é primícia, você nunca nem teve interesse de atrás de saber o que é. Entende? Por quê? Exatamente porque falta em você a habilidade de reconhecer diferença. Não precisa você ser doutor da lei para entender o que eu estou dizendo. Se você tem a habilidade de reconhecer a diferença, você é impelido a abrir o coração e começar a caminhar no princípio da honra. Você deseja, eu quero honrar ao Senhor. Como é que faz para eu poder ajudar? Como é que faz para eu ser generoso? Como é que faz para eu ser dizimista? O que é esse negócio de primícia? Como é que faz para ofertar? O que é que está precisando na igreja? Eu quero ajudar, eu quero colaborar de alguma forma. O que é isso? É o coração de alguém que está se movendo na habilidade de reconhecer a diferença. Então você se sente, parece que é um negócio como se você tivesse sido impelido para poder contribuir. Entende, gente? O que é isso? Isso é sabedoria. Presta atenção. Com quem você tem andado? Quem você tem ouvido? Quais são as pessoas que você se aconselha? Durante a semana, você passa a semana inteira com quem? Escutando quem? Escutando o quê? Quais são os ambientes que você frequenta? Preste atenção. O que é que você assiste? O que é que você ouve? Quais são as músicas que você escuta? Quais são os filmes que você assiste? Quais são as pessoas que você segue? Que você assiste o stories no Instagram todos os dias? Presta atenção. Você está abrindo o coração para várias coisas, para várias pessoas. Você não está discernindo, você não está reconhecendo a diferença. Ambientes que você tem que estar, você não está. Ambientes que não é para você estar, você está. Está frequentando ambiente errado, que está destruindo você. E está deixando de estar nos ambientes certos, que vão destravar você. Aí você está perdendo a oportunidade e está construindo desgraça. O que é isso? Falta de sabedoria. Entende? Porque a sabedoria vai fazer você discernir. Cara, esse ambiente ali não é para mim não. Não. Bora, casca fora, vamos pegar o beco. Sela o tejo, capa o gato, né? Que nem diz o cearense. Não dá, não dá não. Aí de repente você está com uma pessoa, a pessoa começa a falar, não fala coisa com coisa. Digo, pera lá, dá para mim também não. Aí você vai e sai. O que é isso, pastor? Isso é sabedoria. Você discernir pessoas, reconhecer, a habilidade de reconhecer diferenças. Você está conversando e de repente naquela conversa você encontra preciosidades. Você está diante, presta atenção, pega esse segredo aqui do reino de Deus. Ó. Você está diante de pessoas relevantes e você, olha o erro que a grande maioria das pessoas cometem. Está diante de pessoas relevantes e começa a falar feito um papagaio. O que é isso? Por que as pessoas fazem isso? Necessidade de aprovação. Quando vem uma figura de autoridade, quer mostrar que faz alguma coisa boa para a figura de autoridade, dizer assim, ó, muito bem, parabéns. O que é isso? Isso é
uma questão mal resolvida com pai e mãe, porque viveu condicionado à aprovação do pai e da mãe. Cadê? Quanto foi a nota? 10, parabéns. E aí, um comportamento por repetição na fase adulta, um comportamento adoecido por repetição na fase adulta. Vive fazendo coisas, falando coisas para pessoas de autoridade aprovar. Olha que loucura, isso é tolice. Preste atenção, quando você encontrar alguém relevante, tem um balde espiritual que você tem que estar com ele. Porque aquela pessoa relevante, ela tem um poço. E você vai ter que sair com o balde cheio do poço daquela pessoa. Como é que você faz isso? Fazendo perguntas de sabedoria. Você tem que ter 3 perguntas de sabedoria guardadas, para quando você encontrar alguém de relevância, você vai fazer perguntas e você vai ouvir. Você não vai ficar falando, não, você vai ouvir. Você faz a pergunta e você escuta, aí você vai começar a pegar preciosidades. Quantos estão entendendo isso? Pastor, o que é isso? Isso é sabedoria. Se você diminui a curva de aprendizado, você consegue chegar mais rápido onde Deus quer que você chegue. Por isso que você faz perguntas e aprende com as respostas. Você diminui a curva de aprendizado, você consegue chegar mais rápido. Se você não tiver sabedoria para fazer o que eu estou te dizendo, você vai dar uma volta muito grande e vai demorar muito mais tempo para chegar onde Deus quer que você chegue. Por quê? Porque lhe faltou sabedoria. Quantos estão entendendo isso? Adquiriu sabedoria, transborda, ensina pessoas, aconselha pessoas, porque tudo que Deus tem em você, para fazer em você, é pelos outros, não para o teu ego. Quantos entendem isso, gente? Eu poderia estar aqui ministrando uma palavrazinha simples para você, pegar aqui qualquer passagem da Bíblia e meter um beabá aqui para você, e você ia estar feliz, porque é isso que os pastores fazem nas igrejas. Aí eu tenho técnicas aqui para animar você, eu poderia usar e deixar você animadinho e você sair feliz. Mas não ia transformar você em nada, sua vida ia continuar do mesmo jeito. Tem gente que chegou aqui, não tem 6 meses que está aqui na igreja, está vivendo em 6 meses o que não viveu em 10 anos de crente. Você consegue entender isso, como isso é pesado, como isso é forte. Mas não vai depender de mim, vai depender do quanto que o seu coração está aberto para ser influenciado pelo que está sendo dito aqui. Mas quem me conhece sabe que eu não retenho sabedoria, eu não retenho, eu transbordo, eu não retenho nada. Por quê? Porque a minha missão é fazer com que você faça obras maiores. Sabe quando eu vou ficar feliz? Quando você estiver fazendo obras maiores, quando você estiver explodindo no propósito, quando você estiver decolando e ninguém mais para você, quando você estiver arrebentando a boca do balão, aí eu vou dizer, meu Deus, que tremendo isso. No teu casamento, na tua vida espiritual, tuas emoções blindadas, aconteceu um problema, você está bem. Meu Deus, que forte isso. Você está conectado com aquele que é a fonte da sabedoria e da felicidade. Aconteceu um conflito, você sabe administrar conflitos. Você sabe gerenciar problemas. Para as possíveis soluções não tem problema que não exista solução. E por trás de todo problema existe uma bênção. Então problema não é ruim, problema é bom. Quantos já aprenderam isso aqui? Entende? Quando você foge de problema, você foge da bênção. Enquanto a galera fugia de Golias, Davi foi para cima dele, existiu uma recompensa. Ele matou Golias e recebeu a recompensa. Olha que forte isso. Amém ou não amém? O que é isso, pastor? Isso é sabedoria. Eu quero declarar, a partir de hoje, você está saindo da rota das escolhas erradas. Você está saindo, eu entendo, gente, tem coisa que você fez que você não sabia que era errado. Tem coisas que você fez porque você acabou escutando alguém que você não devia. Mas Deus está te dando a oportunidade agora. E você vai sair da rota das escolhas erradas.
das palavras que não devem ser ditas. Você vai sair dessa rota. Da tua boca só vão sair palavras de sabedoria em nome de Jesus. Você está entrando agora na rota da sabedoria, dos comportamentos de sabedoria. As oportunidades vão aparecer e você vai discernir: essa aqui é de Deus, essa aqui não é de Deus. Você vai enxergar qual é a porta que foi que Deus abriu e a porta que não foi Deus que abriu. E você vai entrar pela porta que Deus abriu. Você vai saber qual é a hora de falar e você vai saber qual é a hora de calar. Você vai ter sabedoria para os momentos, para as pessoas, para os ambientes, para as conversações. Você vai ser aquele que dos teus lábios vão brotar conselhos de sabedoria, ensinamentos de sabedoria. Você vai ser a sabedoria em movimento aqui na terra, em nome de Jesus.